Agora uma notícia de um caso que não é raro, infelizmente. Portal UOL. Me apaixonei por uma mulher e a igreja me mandou a um sítio para cura gay. É muito comum. O Gil do Vigor mesmo, do BBB, uma pessoa extremamente atuante. É muito comum jovens atuantes ali nas suas igrejas, na sua fé, de repente perceberem-se homossexuais e sofrerem todo tipo de crueldade dentro da igreja para se livrar ou do demônio ou do pecado, deem o nome que se dê. É uma maldade o que as igrejas fazem e o que as famílias permitem que as igrejas façam com homossexuais ou pessoas trans quando elas se descobrem nessa condição. E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte: a família tem que proteger essas pessoas da igreja. Claro, sua fé é a sua fé, tem que ser respeitada, você tem que seguir ali nos preceitos dela, mas a sua fé não pode jogar o seu filho tão jovem no chão, derrubá-lo, tirar dele direitos, desfazer, desrespeitá-lo. Seja lá pelo que for. E é seu dever de pai, é seu dever de mãe perceber quando a igreja deixa de ser um ambiente saudável para o seu filho. Porque a proteção ao jovem e à criança tem que estar acima da sua fé. Puta que pariu se você não sabe disso. Puta que pariu, não sei. E aí a moça conta: minha família frequentava uma igreja evangélica, mas não era assídua. Aos 14 fui com minha avó, gostei do culto e me converti. Seguia à risca o que aprendia. Deixei de ouvir músicas que não eram religiosas e não frequentei mais espaços senão os da igreja. Apesar dos meus desejos lésbicos desde nova, ouvia e concordava que homossexualidade é uma possessão do demônio, fruto de problemas psicológicos. Essa menina só tinha 14 anos. Participava dos grupos de louvor e de leitura bíblica, frequentava assiduamente os cultos e respeitava as palavras ditas. Por conta desta adequação, aos 18 decidi ser seminarista. Finalizei o ensino médio e voei de Brasília a Minas para estudar durante 2 anos numa escola. Eram em torno de 300 jovens que moravam, se divertiam, alimentavam-se e estudavam no mesmo prédio na cidade de Santa Luzia, aqui coladinho em BH. Separados, meninos e meninas eram divididos em grupos e liderados por seminaristas. Já no 2º ano, conheci uma colega que acabara de chegar. Percebemos meses depois que nossa aproximação extrapolou os sentimentos de uma amizade, pois além de querermos estar juntas o tempo todo, nossos olhares se cruzavam repetidamente. Nessa situação, pedi para nos afastarmos. Eu reconhecia um desejo pecaminoso. Ô dó, gente. A pessoa se achar pecadora, né? Porque sente desejo por alguém, é muita maldade. Nas férias, ela me adicionou no MSN e mais uma vez pedi para nos afastarmos. Apesar de concordar, ao contrário de mim, ela explicou que não pretendia lutar contra suas vontades. Se eu quero te beijar, eu vou te beijar. Eu, apesar de apaixonada, preferi negar este sentimento. Infelizmente, não fui amparada.
mas exposta, porque outros líderes souberam e espalharam por toda a escola. Olha isso. Uma escola, uma igreja, uma família, um local onde você deve ser amparado e orientado, faz o quê? Joga merda no ventilador. É disso que nós gosta. Nós não vive sem fuder a vida dos outros. Você tá achando que é só você? Bem, isso é em todo lugar. Isso é na igreja evangélica, isso é na igreja católica, isso é no centro de macumba, isso é no templo budista, isso é dentro da casa da gente, isso é na escola, em todo lugar. A gente não fica feliz quando a gente não joga a merda do outro no ventilador. Bom, nos separamos, eu e a menina, e fomos proibidas de nos falarmos. Sentíamos falta uma da outra e a distância aumentou nossa paixão. Passamos então a nos ver às escondidas. Em um dos encontros, nos beijamos pela segunda vez. E me senti culpada novamente. Fomos juntas conversar com a mesma seminarista. Pedimos ajuda. Olha isso. Pedimos ajuda, mas não fomos acolhidas. Para não sermos expulsas, fui obrigada a rejeitá-la. E aí, tá certo, né, gente? Você tá numa igreja, numa fé, em qualquer coisa que não aceita aquilo, você tem que sair mesmo. Então tem que ser expulsa mesmo. Mas tipo, saia. Agora você quer que ali dentro te respeitem? Te aceitem? Não. Eles têm que te acolher, eles têm que te orientar e falar, meu amor, agora a porta da rua é serventia da casa, porque aqui dentro vocês não vão poder continuar, não. A menos que vocês se mantenham separadas. Vocês querem viver o amor de vocês? Nossa fé é pecado, nós entendemos que não pode, blá, 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 blá. Vai com Deus, boa sorte, felicidades. Não, as mocinhas queriam continuar ali se amando e o seminarista joga bosta no ventilador. Bom, no encontro entre eu, no caso a moça, o pastor, a seminarista e a garota, fui instruída a ler um versículo da Bíblia que abomina a homossexualidade. Ai, gente, isso é uma maldade, né? Isso é crueldade. Você tá doido. Pela convicção e adoração a Deus, cumpri o combinado, mas foi horrível. Ela chorou e eu chorei. A mulher indagou sobre meu choro e disse que não entendia como aquele sentimento era possível. Na hora, lembrei da seminarista me falando de seu desejo por homens que não o marido e pensei o quão contraditório era aquilo. Falou tudo. É de uma hipocrisia sem tamanho. Depois das duas confissões, fui enviada a um sítio em Sabará, aqui na região de Belo Horizonte, para ser curada da homossexualidade. Gente, é muita crueldade o que fizeram com essa menina. É óbvio que não deu certo. Ela foi então orientada a cumprir o celibato e em sessões em grupo eles colocavam a mão na cabeça dela, insinuando que iam expulsar algo dentro dela. Ela participou ali também de palestras sobre libertação de pecados e acabou percebendo que aquela tentativa de ajuda não era honesta, que não havia acolhimento. Demorou, né, filha? Ô dó. Como que alguém se permite ser manipulada dessa forma? Você imagina o estado emocional dessa menina, como devia estar em frangalhos, porque o pior crime que você pode cometer contra si mesmo é não aceitar-se. Nossa, mãe. Você acreditar no que as pessoas dizem de mal a seu respeito, puta merda, é o fim da picada. Isso derruba qualquer um. Qualquer um. A Andréia tá dizendo aqui que ela deve pautar a festa é individual.
E ela deve pautar a vida de quem a fé é individual. E ela deve pautar a vida de quem a professa, não a vida dos outros. Exatamente. E caso Deus exista, André é das minhas. Vocês não veem os eventos, André é das minhas. Caso Deus exista, ele então também criou a homossexualidade, né? Ela tá contando aqui que tem um amigo que foi estudar para ser padre no seminário, começou a transar com os padres, aí saiu e se assumiu. Conheço também, viu? Conheço também. E são justamente os religiosos que são malinha e maltratam os diferentes, que fazem a acepção de pessoas. Exatamente. É exatamente isso. Exatamente isso. Bom, ela foi expulsa do seminário na véspera da formatura. Ô, gente, aí tá certo também. Puta que o pariu. A fé não aceita. Cabe a fé, então, te orientar. E se você insistir, vai com Deus, boa sorte. A mulher quer ser lésbica e se formar como pastora? Não, aí também não, né? Porque aí a gente tem que respeitar a regra das instituições. Eu acho um absurdo gay cristão que segue a Bíblia, porque a Bíblia fala mal de quem dorme com pessoa do mesmo sexo. Isso para mim é contraditório. E é o que essa moça estava querendo fazer. Não, aí não. Você não pode obrigar aquela instituição a te aceitar. Se ela não te aceita, é tchau. A menina ainda queria formar e ainda reclama que foi expulsa. Ah, puta que pariu. Ninguém dá conta de um trem desse não, né? Ninguém dá conta. Bom, ela termina dizendo o seguinte: depois do que vivi, demorei para me restabelecer. Depois de ser expulsa, ser expulsa foi o mais difícil da minha vida. Passei a questionar não a existência de Deus, mas quem ele era. Porque na igreja, olha isso, porque na igreja pouco se fala sobre amor e muito sobre o pecado. Gente, na igreja pouco se fala sobre Deus e muito pelo capeta. Se fala muito. Você quer encontrar o capeta, você vai numa igreja, porque ele não sai dali. Pode perceber. Aqui fora você não encontra um endemoniado. Você entra na igreja, todo dia tem 2, 3 endemoniados ali. Nunca vi na minha vida, credo. A imunidade dela baixou, o emocional foi abalado e ela acabou sendo hospitalizada. Olha o que virou a saúde mental e física dessa menina. Ela desenvolveu depressão, ansiedade e até hoje faz uso de medicamento psiquiátrico por causa disso. No entanto, apesar desse abalo emocional, fiz faculdade, sou designer e levo a vida. Além desses acontecimentos, vi minha sexualidade e tesão castrados. Demorei anos para me permitir aceitar e entender meus desejos. Foi uma redescoberta. Os sentimentos alimentados pela relação homoafetiva no seminário precisaram ser tratados na terapia porque eram confundidos com lembranças traumáticas. Quer dizer, a igreja que podia te orientar, ainda que expulsasse ela, falava: minha filha, né? Aqui não é para você. Era melhor ter expulsado ela no início, para ela se entender e se compreender, do que anos e anos de repressão e dar nisso. Uma mulher totalmente desestruturada emocionalmente. 11 anos depois, sou casada com uma mulher que me presenteou com um filho de outro relacionamento, que também é afetuoso comigo. Essa relação me traz renovação, sobretudo na forma com a qual consigo me desenvolver pessoalmente. Considero que superei boa parte do que vivi, mas quero justiça. Com a minha história, procuro ajudar para que outras pessoas não precisem passar pelo que vivi. Mas infelizmente as pessoas são tratadas, as pessoas não aprendem